Pro Corinthians ser campeão ainda dá? Ainda dá. Mas a grande verdade é que esquece, né? Até porque o Palmeiras, gente, vocês estavam falando... Palmeiras tem que acabar, né? Aí o Corinthians ganha. A matemática é muito simples, né? Essa rodada o Palmeiras pode ser campeão no sofá, porque joga amanhã contra o Atlético Paranaense, aí a matemática é bem simples. O Fluminense tem que vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, o que, convenhamos, é um tanto quanto difícil de acontecer, até porque o Renato Augusto deve voltar. E o Internacional tem que perder o seu jogo jogando no Beira-Rio. E o jogo diante da equipe do Ceará, que não tá ganhando de ninguém, pra falar a verdade, né? Então a tendência é que o Corinthians consiga adiar esse título iminente do Palmeiras, que deve ficar pro dia 2 de novembro contra a equipe do Fortaleza no Allianz Parque. Eu acho que todo mundo quer saber em relação à permanência do Vitor Pereira. Opa! A fiel torcida corintiana fez hoje um manifesto nas redes sociais, #FicaVP. E tá aí nos Trend Topics do Twitter, como os assuntos mais comentados. Mas a grande verdade não é um problema salarial, não é um problema do que o Duílio promete para ele em relação à contratação de jogadores, que jogadores vão chegar. E a informação que nós temos é que o Pedro Raul já foi sondado, o staff do jogador conversa com a diretoria corintiana, porque o jogador conversou com a gente no Esporte Debate da Rádio Bandeirantes recentemente e deixou bem claro que não quer retornar ao Japão. Então o Corinthians teria que comprá-lo. A gente está falando aí de um valor aproximadamente de 4 milhões de reais, o que não é lá uma grande grana que o Corinthians teria que desembolsar, uma vez que pode colocar nos seus cofres até o fim da temporada, se ficar com o vice-campeonato brasileiro, 80 milhões de reais, e aí só em premiações, envolvendo o Brasileirão, Copa do Brasil, jogos pela Libertadores e etc. Então o Corinthians está reservando aí uma grana justamente para tentar beliscar uma grana, e desculpa, 4 milhões de dólares em relação ao Pedro Raul, tá? 4 milhões de dólares em relação a esse jogador que o Corinthians quer contratar. E o Vitor Pereira é a pendência em relação à família, que nós já falamos aqui. Eu até mandei uma mensagem recente para o Vitor Pereira, questionando sobre essa situação, e o Vitor falou que não vai se manifestar, nem publicamente, nem individualmente. Ele deixou bem claro que quem vai dar a notícia é o presidente do Duílio Monteiro Alves, que vive a expectativa de, quem sabe, até semana que vem, resolver essa situação. Não vou usar ainda como problema, porque independentemente se o Vitor Pereira der a posição certa que ele fica, ou ele deixando claro que vai retornar a Portugal para ficar próximo à família, o Duílio não vai interromper o trabalho dele. Então vamos supor aqui, Corinthians joga quarta-feira contra o Fluminense, aí na quinta-feira o Vitor Pereira fala: Duílio, eu não fico aqui na próxima temporada. O Duílio vai continuar com o Vitor Pereira até o fim do ano, ponto, e aí depois vai em busca de um novo treinador. Eu até conversei com o Duílio recentemente, e aí eu perguntei ao Duílio, alguns estão falando aí que você já sondou o Fortaleza com o Vojvoda e etc e tal. O Duílio, na verdade, ele nem respondeu, ele começou a dar risada. Então, para bom entendedor, uma risadinha basta, né, Soler?